Você pode abrir a Bíblia em Êxodo 22. Lembrando que sexta-feira agora nós temos um culto maravilhoso para participar. É a formatura do nosso seminário. Vai ser um culto lindo, lindíssimo. Quem não vier vai perder, porque realmente vai ser algo bem, garanto para você, bem memorável, bem inesquecível, indelével para a vida da nossa igreja também. Ser um tempo de celebração para a gente. Aliás, esse ano nós temos grandes celebrações. O culto do seminário de formatura, logo depois vem a consagração do Clécio, do Lucas, a recondução ao ministério pastoral do Evaí, né, que já foi pastor em outra denominação, e está cumprindo algumas etapas necessárias que a nossa denominação exige. E se tudo correr bem, nós vamos, pelo menos 3 pastores vamos consagrar esse ano. O Tom está correndo por fora para tentar deixar a documentação em dia, né? E se tudo correr bem, a gente consagra o Tom também. Então a gente tem muitos cultos de gratidão para realizar. E tudo começa sexta agora, 7 da noite, um culto muito bonito. Venha estar com a gente adorando ao Senhor. Bem, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os cuidados com as responsabilidades que a gente precisa ter, as responsabilidades éticas do cristão. E Efésios não, Êxodo 22, 5 e 6, a Bíblia vai dizer: se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo, vem de rebento aí, se espalhar, e pegar aos espinhos, e abrasar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Bem, eu usei uma versão tradicional, a versão que eu sempre uso com vocês aqui. Mas quando nós temos um texto assim mais complicadinho, geralmente eu gosto de usar uma outra versão, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, na nova tradução da linguagem de hoje, ficaria assim, ó: e se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uvas, ou se os largar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo, ou com o melhor da sua própria plantação de uvas. Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros, e se espalhar pelo campo de outro homem e destruir os feixes de trigo, ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. Ficou mais fácil agora, né? Mais tranquilo para a gente poder ler. Queridos, nós temos leis de responsabilidade ética aqui. Leis que não servem mais para a gente no sentido absoluto, direto da passagem. Quem é que tem um campo aí que tá pensando em botar fogo e de repente pode pegar no fogo na lavoura do vizinho, né? Na colheita do vizinho lá? Quem aqui que está fazendo isso? Provavelmente ninguém ou quase ninguém. Então nós não temos muito aproveitamento da especificidade dessa lei para a gente hoje. Mas a responsabilidade ética que está ali, declarando como é que Deus é, essa responsabilidade, ela nos é interessante. Mas antes de entrar na lei propriamente dita, que a gente estudou aqui agora, eu queria dar uma dosagem mais adequada, se você não a tem, para que você consiga fazer uma análise entre essa relação das leis do Velho Testamento e as do Novo. O que é no Velho Testamento, afinal de contas, que a gente precisa obedecer ou não? Todas as leis a gente tem que obedecer? Só algumas? Se só algumas, quais? Já parou para pensar nisso? Porque a gente já não mata mais bode hoje, carneiro, para perdão dos nossos pecados, correto?
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu por nós, Jesus. Então existem algumas leis que a gente não pratica mais. E outra coisa, o Código Civil brasileiro não é o Código Civil veterotestamentário, não é o Código Civil do Velho Testamento. Nós estamos num outro país, com leis diferentes. Algumas são muito parecidas, outras são idênticas. Mas existem leis no Velho Testamento que nós nem conseguiríamos praticar hoje aqui no Brasil, porque elas não são permitidas. Elas são diferentes. Por exemplo, a lei do olho por olho, dente por dente. Se você praticar, você vai ser preso no Brasil. Veio e furou seu olho, você vai furar o olho dele? Você vai preso também. Entendeu, B.O.? Então tem coisa que não é para a gente agora, mas fazia parte de uma instituição, de uma nação que tinha suas próprias leis. E todas essas leis estão no Velho Testamento. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente lê algumas coisas. Foi por isso que lá no princípio das pregações, eu falei sobre as leis, eu falei com vocês que o mais importante para nós aqui não é a lei em si, porque muitas caíram em desuso. O Novo Testamento substituiu o Velho em termos de aliança. Vou explicar daqui a pouco. Mas a essência da lei nunca cai. A lei passa, mas a essência dela jamais. E como é que a gente descobre a essência? O que é que Deus queria quando estabeleceu essa lei? A resposta para essa pergunta é a essência, que a gente nunca pode deixar para trás, como é o caso da ética implementada nessas duas leis que estudamos aqui hoje. A lei do furto de propriedade, furto chamado furto natural, pelos autores bíblicos, pelos comentaristas bíblicos, e também a questão da responsabilidade para com acidentes pirotécnicos, que é o acidente causado por fogo. Nós temos aqui duas leis muito claras com relação a essa questão. Bem, a gente precisa, para entender lei, começar a entender que no Velho Testamento nós temos uma aliança. Deus fez uma aliança com quem? Com a igreja? Foi com a igreja, gente? No Velho Testamento? Não. Foi uma aliança com o povo de Deus no Velho Testamento, Israel, chamada Aliança Sinaítica, Aliança do Sinai. Lá no monte, Deus chamou Moisés e disse assim: vou dar algumas leis para você, você vai descer, você vai estabelecer isso com o povo. Se o povo obedecer às leis, eu abençoarei vocês, nós vamos caminhar junto. Se o povo não quiser obedecer às leis, eu abandono vocês. Essa foi a aliança sinaítica. Moisés desceu e falou: olha, Deus quer isso, 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 isso. E ele diz que se a gente obedecer, ele caminha com a gente. Se a gente não obedecer, ele vai nos entregar nas mãos dos inimigos. Essa é a aliança, ela é simples assim. Tinha um senhor e o povo que era considerado o vassalo da questão, aquele que deveria obedecer o Senhor para ser abençoado pelo Senhor. Essa é a aliança do Velho Testamento. E as leis são as condicionais da aliança. Deus continuaria com aquele povo se aquele povo obedecesse, mostrasse lealdade a essas leis que nós estamos estudando. Outra coisa é que o Antigo Testamento não é o testamento da nossa aliança. Isso também é importante que nós entendamos. Se o Velho Testamento é uma aliança com o povo do Velho Testamento, essa aliança a gente não precisa cumprir. Porque o que Jesus Cristo disse na cruz, na ceia antes de ir para a cruz? Que ele estava celebrando uma refeição com os discípulos, fazendo uma nova aliança. Então a nova aliança nossa, ela está descrita no Novo Testamento. E o Novo Testamento vai estabelecer quais são as condições para que possamos andar com Deus agora.
através de Cristo. Então, o Velho Testamento não é o livro da nossa aliança com Deus. Mas pastor, então pode tirar da Bíblia? Não, não pode, porque ele revela muito de quem Deus é. É importante estudar o Velho Testamento, tem muita coisa boa no Velho Testamento. O Velho Testamento não é só lei. Você tem os profetas, você tem os salmos, você tem os provérbios de sabedoria, você tem a história de Israel que é inspirada ali. É só aquela questão da aliança que foi para um tempo e que agora foi substituída por uma nova aliança em Cristo, só. Então isso também a gente tem que entender bem. E como é que eu faço para entender questão de lei do Velho Testamento? Eu tenho que obedecer lei do Velho Testamento? Tem. Quais? Todas aquelas que o Novo Testamento manteve validade, manteve com validade. Por exemplo, os 10 mandamentos, eles são repetidos no Novo Testamento. E podemos até dizer, com cuidado, sem muito exagero, que o Sermão da Montanha é uma exposição de como praticar os 10 mandamentos. Mateus 5, 6 e 7. Então eles são trazidos à tona como mandamentos para a igreja no Novo Testamento, os 10 mandamentos. E algumas outras poucas leis que a gente encontra no Velho Testamento também. Basicamente, 2 tipos de leis foram abandonados no Novo Testamento: as leis civis e as leis cerimoniais. O que são leis civis? São leis do trato do dia a dia com as pessoas. Você não tem muito disso no Novo Testamento. Olha, construa muro para proteger quem sobe na sua laje. Olha, se pegar fogo no terreno do vizinho, você vai ter que pagar. Olha, e por que não tem? Porque com a implementação do Espírito Santo na jogada, habitando o crente, o Novo Testamento começa com uma ideia clara de que seremos conduzidos pelo Espírito. Então teremos sabedoria para decidir sobre esses detalhes, porque o povo do Velho Testamento não tinha. O Espírito Santo entrava, usava e saía. Nós não. Nós temos o Espírito Santo perpetuamente em nós, garantido em nós até o final. E esse sistema é um sistema interessante, porque no Velho Testamento o camarada poderia interpretar a coisa de uma maneira equivocada. Ok? Ah não, falou aqui que se pegar fogo no arbusto e queimar o pasto do meu vizinho, eu tenho que pagar, mas o que pegou fogo aqui foi pergaminho, não foi o arbusto, então eu não tenho que pagar. E os judeus, fariseus faziam isso demais, eles encontravam as brechas da lei para não obedecer. Com o Espírito Santo não dá, porque você tenta encontrar a brecha, mas se você estiver em comunhão, se você for crente de verdade e estiver em comunhão, você não dorme. Não adianta você tentar arrumar a brecha, não é verdade? E se você estiver em comunidade, aí que fica mais difícil se a comunidade for séria. Porque o que você faz? Aí você fala assim, não, mas peraí, eu estou com dúvida. Você sabe que não está, você sabe o que você tem que fazer, mas você fala assim, não, mas eu estou com dúvida, vou procurar o pastor. Chega lá, se for um pastor sério, ele vai falar, não, está errado mesmo, vai ter que voltar lá e pedir perdão, não tem jeito não. Ou seja, a igreja te cerca para você fazer o que é certo. E é por isso que esse negócio de crente desigrejado é coisa do inferno, porque o cara não tem ninguém para cobrar, então ele faz o que quiser, ele faz de si mesmo seu próprio pastor, ele é seu próprio apóstolo, é ele que manda em si mesmo. Isso aí é furada, parceiro. Que todos nós temos que ter chefia, todos nós. Tem que ter alguém que fale assim, ó, esse negócio, a conduta que você está levando aí não é boa não, hein? Não está certo. Eu tenho chefia. Dependendo do meu trato com você aqui, a ordem dos pastores batistas do estado de São Paulo vem e arranca minha cabeça fora. Eu tenho chefia. Nós temos que ter alguém acima da gente. Não podemos viver livres e soltos, fazendo o que queremos.
Isso não é salutar. Sabe por quê? Porque tem momento que espiritualmente você não está bem, você não consegue tomar suas próprias decisões, você não consegue ouvir o Espírito. É aí que entra a igreja, a importância disso. Mas com o Espírito Santo na jogada, você não precisa ter leis tentando especificar tudo, até porque é impossível especificar tudo através de leis. Sempre vai ter um caso não previsto na lei. E aí o Espírito Santo resolve tudo aquilo que não está previsto, tirando o seu sono, incomodando você, trabalhando no seu coração. Eu não vou citar o nome não, até porque a pessoa se faz presente, mas é um negócio muito interessante quando o Espírito Santo começa a incomodar. A pessoa entrou em contato comigo aí essa semana, parceiro, gente boa, parceiro, falou: pastor, eu acho que eu estou sendo chamado para o ministério pastoral. Eu acho que isso aí já vem falando, Deus vem falando comigo já tem algum tempo, mas eu acho que o negócio está apertando para o meu lado. Eu falei: é mesmo? Quais são as características? O que está apertando? O que está pegando? Aí ele falou todas as características. Eu não vou abrir a vida do irmão, mas ele falou todas as características. Aí eu dei 2 palavrinhas para ele. Falei: olha, o negócio é o seguinte: em primeiro lugar, resolve sua vida, põe a vida em dia, filho, que não tem jeito não. Isso aí está com cara de chamado mesmo. E quando isso acontece, você começa a ficar sem dormir. Então, quanto antes você resolver isso, mais fácil vai ser viver. Então, resolve isso aí. E aí ele disse: tá bom, vou pensar nisso aí. Ele foi embora para casa. De repente me mandou uma mensagem e falou assim: pastor, o negócio está apertando. Realmente estou achando que... Aí eu comecei a rir, eu não aguentei. Falei: cara, eu lido com vocacionado há quantos anos? Eu já escutei essa história muitas vezes. Tem jeito não, parceiro. O Espírito Santo é maravilhoso, porque você fala e manda o cara para casa, tranquilo de que vai acontecer. Você já consegue perceber o modelo operante, é o mesmo. O Espírito Santo começa a cobrar, o cara começa a ficar sem dormir, começa a ficar preocupado. Aí ele mostra as evidências, você fala para ele assim: ó, vai para casa, ora, porque é bem provável que sim, mas você já sabe que é. Aí você fica só esperando a mensagem de volta no WhatsApp. Aí quando ela chega, você já ri, eu sabia, isso não está na cara. É igual quando eu encontrei o Clécio aqui, Clécio para lá e para cá. Eu falei: Clécio, abre seu olho, parceiro. Não, pastor, fui chamado para ser ajudante de pastor. Pastor não. Tá bom. E o Espírito Santo falava comigo assim: bobinho ele, está iludido, mas deixa ele que no meu tempo. E eu falando com ele: Cleção, tal, vamos montar um seminário, Cleção? Vamos, mas estou aqui só para ajudar, hein? Então tá bom. Até que num belo dia eu preguei sobre ministério pastoral, falei: entrega a sua vida para servir ao Senhor, seja nos campos missionários, seja na igreja. Primeiro que levantou a mão ali atrás, Clécio. E está aí, já está quase fazendo 3 anos de ministério, mas quase 4, não é verdade? Rapaz, que legal, verdade. Pois é. Lucas estreou hoje. Chegou aí com toda a pompa de novo reforço do clube, né? Do clube, quando eu digo futebol, né? Chegou aí como estrela, contratação jovem, tipo de um Neymar assim, né? Contratar o Neymar. A gente já tem aqui o Cristiano Ronaldo, que é o Clécio. Contratar o Neymar mais jovem agora, né? Para chegar a reforçar o time. Chegou aí com toda a pompa. A Globo veio, fez reportagem, o negócio foi todo. Então, mesmo caso, mesma situação. Não, pastor, estou aqui só para conhecimento. E eu por dentro rindo. Mas você não pode rir na frente da pessoa, né? Ele lá atrás, 4 anos atrás. Não, eu estou aqui só para adquirir conhecimento. Falei: tranquilo, sem problema. Aí, 2 anos depois, ele começou a mudar o discurso. Pastor, mas será? Meu filho, ora, Deus vai falar ao coração. Pois é, terminou o seminário, né, Lucas? Estreou hoje aí, ó. Já paguei o almoço para ele, que é tradição, né? O cara que estreia, eu pago o almoço, né? Porque eu também só pago uma vez na vida, depois é o resto da vida eles pagando para mim, né? Então, é bom você ser informado sobre isso, né? Aliás, gente, a gente fala em pagar, a gente brinca muito. Isso é uma característica do carioca, tá? Mas isso não é sério, não.
Às vezes, quando eu brinco com alguém aí, vai pagar o almoço hoje? Ô pastor, pago sim. Não, não é para você dizer isso, cara, é só brincadeira. Esse dia eu falei com o Vandinho me chamou para comer um lanche. Eu falei, se você pagar eu vou. Ó, o Vandinho, não, eu pago. Chegou lá e pagou mesmo. E eu fiquei assim, meio sem jeito. Não, Vandinho, não é para pagar não. Eu falei que eu ia pagar. Falou, gente, esqueci, Taubatiano é literal, né, rapaz? Não é para pagar, é só brincadeira. Carioca brinca com isso o tempo todo, né? Então, é brincadeira, tá? Isso é normal para nós, mas não é para pagar de verdade não, é só brincadeira. Você está entendendo essa questão do Espírito Santo, essa diferença que a era atual em que vivemos faz na vida do crente? Eu citei o Clécio, citei o Lucas, citei o irmão, essa questão do chamado. O Espírito Santo vai cercando você, até você executar a lei do jeito, a vontade de Deus do jeito que Deus deseja. Essa é a bênção da nova aliança. Você não tem mais que olhar uma lei e interpretá-la. Não, não. O Velho Testamento garante, você vai caminhar nos meus mandamentos. É profecia do Velho em relação ao Novo, que chegaria o tempo do Espírito, em que Deus nos faria andar nos caminhos dele. E ele faz isso através de três elementos principais: a leitura da Bíblia, o Espírito Santo e a igreja. Os três nos cercam o tempo todo, para que possamos fazer a vontade de Deus. É a nova aliança, ela é maravilhosa. Bem, entendendo isso, a gente precisa entender uma coisinha. Para guardar, eu vou repetir: lei que a gente tem que guardar no Velho Testamento tem de estar expressa no Novo, porque senão a gente não é obrigado a obedecer a lei do Velho. Mas a essência nunca cai de moda. E o que eu quero trazer para você aqui hoje são duas lições simples sobre a essência dessa passagem que a gente acabou de ler. Então, depois dessa explicação toda, vale a pena a gente voltar ao texto de Êxodo 22, 5 e 6. Está com a Bíblia aberta? Eu vou ler na linguagem de hoje para você ir comparando aí, tá? Se a sua não for. Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uvas, ou se os largar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo ou com o melhor da sua própria plantação. Se alguém acender uma fogueira no seu campo, e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo do outro homem e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. Percebe como é que a lei ela não é muito específica? Pagará todos os prejuízos. Quem é que vai determinar isso? Quem que vai dizer quanto custa? Se o fogo começar pelos espinheiros, como eu disse, e se não? E se não for fogo? E se o cara joga lá um veneno e mata a plantação do outro? Por isso que a lei no Velho Testamento, quando a gente vai estudar Êxodo, a gente não pode ler de maneira literal, viu, Taubatiano? Você tem que estar por trás das intenções do coração de Deus. O que Deus está querendo me ensinar com isso aqui agora? O que eu aprendo com isso? São perguntas que a gente precisa fazer. Aliás, você que é pai dos Eagles, nossa próxima missão, nós vamos ter para os Eagles e para os pais uma palestra sobre como começar a interpretar a Bíblia corretamente. Vocês vão estudar a hermenêutica para aprender a ler a Bíblia com mais ciência, interpretar melhor. A gente vai ensinar os Eagles a fazerem hermenêutica. Vamos ter jovens hermeneutas a partir daí. Mas o pai e mãe tem que participar, sabe por quê? Porque senão depois o filho quer tirar dúvida com o pai não foi à palestra, aí atrapalha o crescimento do garoto. Então você tem que estar junto. Vai ser na parte da manhã, a próxima missão do Eagles. Bem, numa exegese importante aqui, primeira coisa que a gente precisa entender que está no coração de Deus quando Ele traz uma lei dessa: o desejo que você vive em paz com todo mundo. As leis civis, éticas, elas serviam para que houvesse o mínimo de briga possível entre pessoas.
entre vizinhos. Aqui especificamente está a questão do vizinho. O que a gente aprende com isso aqui? Que a gente tem que viver bem. Se eu causei um prejuízo, eu assumo. Para quê? Para que a gente viva bem, para que eu não fique brigando com meu vizinho na justiça, que a gente não vire inimigo. Que o que tem de gente que vira inimigo por causa de coisas, vira inimigo de alguém por causa de coisas. A lei ética, bíblica, ela vai na contramão disso. Não, primeiro você preserva a sua amizade, faz de tudo para preservá-la, para depois você falar de coisas. Porque se você preservar a amizade, fica tudo mais fácil. Se eu sou amigo ali do Valdir, nós somos vizinhos, amigos, se a gente mora 20 anos um ao lado do outro, acostumado a comer um churrasquinho junto, e eu construo uma obra na minha casa, e prejudica lá a parede do muro do Valdir, porque eu não fiz a obra adequadamente, começou a dar infiltração no muro do Valdir, o Valdir vai me chamar, e de repente vai até fazer um outro churrasco, vem aqui em casa, e de repente ele não vai precisar falar nada, eu sempre estive naquele quintal, e de repente eu vejo o meu muro acima do muro do Valdir, e começo a perceber que está vazando o muro do Valdir, e eu pergunto para ele: Valdirzão, está acontecendo aí, foi depois que eu construí? O Valdir é meu amigo, vai ficar todo sem graça, vai falar assim: pois é, rapaz, eu não queria te falar, eu não queria te chatear com isso, mas deu infiltração aqui, não tinha não. E aí eu vou falar com o Valdir: rapaz, por que você não me falou antes? Meu amigo, cara, vou resolver isso aí, posso chamar o pedreiro essa semana? Você quer escolher o pedreiro? Vamos resolver a questão e eu pago. É meu amigo, eu não quero perder a amizade dele por causa de um muro. Agora, se ele é meu amigo também, eu vou dizer para ele: eu estou sem dinheiro, não consigo fazer. Eu vou dizer: Valdirzão, poxa vida, cara, me perdoe esse prejuízo, pior que eu não sei nem o que eu posso fazer, cara, acabei de bater o carro, estou com uma situação, corda no pescoço, como é que a gente faz? Quero resolver, mas como é que a gente faz? E o Valdirzão de repente vai virar para mim e vai falar assim: faz o seguinte, eu estou com um dinheirinho guardado aí, eu vou mandar fazer, para o prejuízo não ser maior, a hora que você tiver, você me dá. É esse tipo de relacionamento que Deus quer nos ensinar, para que a gente conviva bem, e não gere esse tipo de transtorno. Então, antes que a pessoa venha reclamar, você perceba o seu erro e conserte, porque essa é a questão ética, que a gente tem que tomar cuidado. Eu causei o prejuízo, aliás, são várias leis que nós estamos estudando sobre isso, e eu tenho repetido: se você causou o prejuízo, você é responsável por ele. Sabe por quê? Nada substitui a paz. Você já virou inimigo de um vizinho? É horrível. Você está num dia lindo, maravilhoso, saindo com a família, você vai para Batuba, olha que benção. Aí você abre o portão, dá de cara com o vizinho. O que acontece com o seu dia? Está com a raiva dele danada, seu dia azeda. Ou seja, é o seu emocional que vai para o brejo, mas o emocional do vizinho também. Aí você que ia daqui até lá brincando no carro com as crianças, já não vai mais, porque você lembrou de toda a raiva que aquele vizinho te fez, da discussão que vocês tiveram, quase pegaram na mão, ou até, às vezes até pega. E aí você tem que olhar aquele camarada e falar: esse traste, quando é que esse cara vai mudar daqui? Não suporto esse homem. O que a Bíblia está evitando aqui? Nunca permita que isso aconteça. É ruim para você, é péssimo para a sua família, é péssimo para a família dele. A gente tem que fazer de tudo para viver em paz, porque nada substitui a paz, nada. Você não tem substitutos para a paz, você não tem. Está brigado, difícil resolver isso aí, até que você entre em paz novamente. E você vai lidar com falta de perdão, com raiva, com ódio, amargura, com uma série de coisas. Não é melhor estar bem? É a melhor coisa do mundo. Inclusive a questão aqui fala de furto, né? Mas um furto que muitas vezes ninguém percebe. É aquele furto que o texto está falando de você deixar o animal pastar no pasto do outro. Você tem que pagar. Olha isso. Você vai pagar pelo pasto dele. Mas espera aí, gente.
Lógica da Dona Elisa, minha sogra. Lógica da Dona Elisa. Tem hora que a gente brinca com a Dona Elisa lá em casa, minha sogra, que ela fala uns negócios muito maneiros. Esse dia ela viu uma foto de um restaurante que tem lá ali antes de Campos do Jordão, à esquerda, é Santo Antônio do Pinhal. Tem um restaurante lá que diz que você tomar água nele, você paga 10 conto, 15 conto na água. Só porque ele é num terreno privilegiado pela natureza. Tem um lago, um negócio lindo, fantástico. Então muitas pessoas vão para lá para poder, por causa da paisagem. Parece Canadá o negócio, e parece mesmo. Aí minha sogra viu aquilo e falou: nossa, gente, queria tanto visitar um lugar desse. Aí eu falei: olha, se a senhora quiser ir lá tomar água, a gente voltar, que a Bia já tinha pesquisado, e um prato de comida daquele rebuscado, sabe aquele negócio que faz aquele prato com 100 gramas de comida que você paga R$190 no prato. Eu não sirvo para isso não, gente. Eu fui criado por mineiro. Minha mãe fazia comida para 20 pessoas, mas só tinha 5 na casa. Se você quisesse mais, tinha. Então, eu não fui acostumado a comer 100 gramas, nem quando era bebê. Minha mãe, eu era anêmico, então minha mãe socava comida com vontade. Não tinha que jogar vitamina para dentro de qualquer jeito. Minha mãe achava que na quantidade é que você vencia o problema. Então imagina. Eu nem vou falar meu apelido quando eu era criança, senão isso vai dar zoeira aí, o resto da vida. Então, estou acostumado com isso. Mas falei com a minha sogra: eu levo a senhora lá, não tem problema não. A gente entra lá, vê, tira foto e tal. Só não vai dar para almoçar no local. Aí minha sogra vira para mim e fala assim: gente, mas foi Deus que criou esse lago. Foi Deus que criou essa grama, que criou essas árvores. Como é que a pessoa pode cobrar por isso? Só então, mãe, está no terreno dela. Ela faz o que ela quiser, o terreno é dela, o local é dela. Não, mas isso é um absurdo. Tinha que ser aberta a visitação. Então, mãe, não é. Lógica da Dona Elisa, né? Como é que vai cobrar para ver a paisagem? Não, você vai ter que passar pela porteira. É propriedade dos outros. Você só entra com a aquiescência do dono. Então tem gente que pensa assim: ah não, aí eu quebrei a calçada do vizinho, isso aqui é calçada. Isso aqui não é de ninguém não, isso é da prefeitura. Mas quem botou o piso? Foi o vizinho. Então você quebrou o piso que o vizinho colocou na calçada dele. Você não vai bater na porta dele e vai dizer assim: ó, quebrei seu piso. Como é que a gente faz para resolver isso aí? Tem gente que está nem aí. É essa a ética da boa vizinhança que o texto está nos ensinando. Nós somos responsáveis. Segundo lugar, para você não enjoar da minha cara, todas as vezes que você causa um acidente, você tem que pagar por tudo. Está no texto. Foi botar um foguinho lá no seu terreno, o negócio começou a pegar fogo, pegou fogo na casa do vizinho. Você não pode chegar depois lá e falar assim: nossa, o que aconteceu aqui? Gente, absurdo esse pessoal que fica colocando fogo na... né? Não é verdade? Pois é, gente, tem gente que é cara de pau assim. Foi ele que colocou o fogo. Tem ou não tem? O cara bate no carro dos outros e fica esperando. Ó, estou aqui para te dizer que bateram no seu carro aí, cara. O cara estava a 1000 por hora, foi embora, hein? Você pede o batom para amigo emprestado, não é coisa que se peça, mas tem gente que pede. E aí você chega lá, o batom cai no vaso, no sanitário, no banheiro lá da igreja. E aí volta, pessoal, olha, caiu no vaso, perdi. Você me perdoe. Não, perdoe não, tem que dar outro. Você causou prejuízo. Pega um carro emprestado, volta com a marcha quebrada, vai ter que arrumar. É a lei ética que está sendo nos ensinada aqui. Pegou a bicicletinha emprestada, jovem, adolescente aí, furou o pneu, querido, já nem traz, arruma primeiro. Já chega com o pneu arrumado. Isso é ética, é o correto. Ah, quebrei o balcão de granito da igreja ali. Procura o Clécio. Clécio, quebrei o balcão lá, como é que a gente faz? O Clécio é benevolente, vai dividir para você em 12 vezes.
Clécio, do jeito que é, vai falar: deixa isso aí com a gente, irmão. Mas você tem que ir lá. Tem que ir lá. Vou te dizer uma coisa: quebrou alguma coisa da igreja, procura o Clécio, não procura a Alessandra, não, porque aí o buraco é mais o buraco é mais embaixo. Procura o Clécio. E não adianta me procurar: não, vou lá com o pastorzão é benevolente, vou lá. Não vou falar assim: fala com o Clécio. Isso não é da minha alçada, não sou eu quem decide isso. Tá certo? Dependendo do BO, o Clécio vai falar assim: tem que conversar com a Alessandra. Aí, filho, você já pode começar a juntar o dinheiro. A Alessandra é outro naipe. Que tesoureiro tem que ser assim, né? Não, gente, tesoureiro tem que ter esse naipe, porque senão quebra a igreja, né? Pois é, responsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que faço. Essa é a lei ética, e a gente precisa elaborar isso no dia a dia. Se eu quebrei, eu tenho que procurar o dono e orientar, e ser orientado por ele sobre como eu posso realizar o pagamento. Não interessa se é da empresa, porque a empresa tem um dono. Não interessa se é da igreja, a igreja tem uma administração. Eu devo explicações à administração da igreja. Não importa se é uma escola que eu quebrei a torneira, a escola tem um diretor, alguém dá conta daquilo, não importa. Isso é idoneidade, isso é hombridade, isso é caráter bem formado. Você pode ter certeza que depois que você tiver uma atitude dessa, as pessoas vão lhe respeitar muito mais, vão olhar para você de uma maneira diferente, porque vão ver o seu caráter apurado pelo fogo do Espírito. Isso é bênção. Guarde isso no seu coração, leve para a vida inteira. É para isso que eu estudei 8 horas, 9, 10, para chegar ao resumo daquilo que a gente precisa praticar mediante esses 2 mandamentos que nós estudamos hoje. Cuidado da sua hombridade, cuide da sua hombridade, porque é difícil construir um nome, mas perdê-lo é muito rápido, principalmente um nome cristão. Amém, meu irmão? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e tudo aquilo que estudamos aqui. Abençoe a nossa caminhada. Temos grandes desafios, mas que esses valores, princípios cristãos que aprendemos aqui hoje, estejam sempre em nosso coração e norteando a nossa vida. Esse é o nosso desejo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.